Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma das transmissões da nossa celebração. Que todos vocês se sintam muito à vontade, os membros da nossa comunidade, as pessoas que de alguma forma estão assistindo por terem sido convidadas ou terem acessado o link no YouTube. E como vocês sabem, para nós é momento de celebrar o Deus a quem conhecemos, o Cristo a quem a gente serve. E nesse momento de abertura eu gostaria de estar compartilhando um texto que essa semana me motivou muito, eu gostaria de estar lendo ele com vocês então. Está lá em 1 Pedro, capítulo 1, nós vamos ler dos versos 3 ao 9, e em seguida eu vou comentar um pouquinho então sobre o que diz nesses versículos. Lá diz o seguinte então, Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Eu quis compartilhar esse texto com vocês nesse momento de abertura, porque é bem legal olhar para as palavras que Pedro coloca aqui e nos lembra a respeito de que, graças a Cristo, e a graça de Jesus, a gente pode ter um destino de vida totalmente diferente, né? Ele comenta nos versículos sobre algumas bênçãos que a salvação acaba trazendo para a nossa vida e devem ser sim motivo de louvor para cada um de nós, né? Louvor a Deus por tudo que Ele fez e de onde Ele acabou nos resgatando, né? A gente pode olhar ali que o texto coloca que graças a Cristo a gente acaba desfrutando de uma esperança que não morre, né? A gente também vê que a herança que a gente tem por meio de Jesus, ela não é perecível, ela não é destruída. Somos protegidos de forma inviolável por Deus. E a nossa fé, ela não tem preço, né? A gente não consegue alcançar nada tão valioso quanto a nossa fé em Cristo Jesus, Filho de Deus. E isso acaba gerando em nós uma alegria que não pode ser contida, né? Que acaba sendo expressa através das nossas vidas para as pessoas que estão ao nosso redor. Que nesse momento de celebração a gente possa estar voltando o nosso foco para isso, para lembrar da onde Deus nos resgatou e como a nossa vida pode ser diferente graças a Jesus. Para que, por mais que existam algumas circunstâncias que possam estar tentando nos desmotivar ou abalar nossa fé de alguma forma, o nosso foco volte para o Cristo que a gente sabe quem é, para o Cristo que a gente sabe que cuida de nós de forma maravilhosa e permite que a gente possa viver a vida de maneira alegre e diferente, cumprindo assim o nosso propósito, né? De estar lembrando de contribuir para o reino e de como a nossa vida consegue ser parte dele graças a Jesus. Eu gostaria de estar orando então, pessoal, antes de a gente passar para o nosso momento seguinte. Senhor Jesus, quero te agradecer pelo privilégio que a gente tem de poder estar olhando para a tua palavra e vendo como essa graça que a gente tem graças a ti é imerecida, graças ao teu amor, é total de ti para nós, Senhor. Cuida para que a gente lembre disso a cada dia, cuida para que durante essa celebração o nosso foco esteja em conhecer mais de ti e saber mais de quem tu é, para que a gente possa
aplicar isso na nossa semana e nos dias que a gente vai ter pela frente. E ao mesmo tempo, Pai, nos abençoe nesse momento de celebração, que a gente possa estar te exaltando, te adorando, te glorificando, porque se a nossa vida é alegre, feliz e tem esperança hoje, é graças a Ti, e a gente sabe disso e descansa nessa certeza, Senhor. Muito obrigado pelo privilégio que a gente tem de poder Te conhecer. Nos ajuda, Senhor, a estar Te adorando, a estar Te exaltando e voltando os nossos corações para Ti nesse momento, Pai. É isso que a gente pede e agradece em nome de Cristo. Amém. Certo, pessoal? Então vamos agora para o nosso momento de louvor. Boa noite, pessoal. Estamos iniciando mais um período de louvor e essa noite eu gostaria de iniciar lendo o Salmo 84, de 4 a 6. Bem-aventurados, Senhor, os que habitam em Tua casa, louvam-Te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em Ti e cujo coração se encontra nos caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Nós possamos, nessa situação difícil que nós estamos, transformar essa situação em bênção. Possamos encontrar em Deus a força que nós necessitamos para prosseguir. E ser usado por Ele também para levar bênção a outras pessoas também. Vamos orar. Querido Deus, nós encontramos em Ti a força, Pai, que nós precisamos para prosseguir. Mesmo passando, ó Deus, por um vale árido, mesmo passando por essas dificuldades, ó Deus, Tu estás conosco, Pai. Tu estás nos guiando e nos fortalecendo, Pai. Que nós possamos transformar essa situação ruim em bênção, Senhor. Que Tu possa estar agindo através de nós e levar conforto a outras pessoas também, Pai, que nós possamos ser um canal de bênção na vida de outros cristãos e de pessoas que estão necessitando de Ti também, Senhor. Nós Te pedimos isso no nome precioso de Jesus. Amém. Seu sangue Cristo me comprou, seu servo agora eu sou. Jesus, você me libertou, você me salvou, você me libertou, você me libertou. Você
protegeu e nada lhe aconteceu. Imagina se um dia te jogarem num lugar com um leão pra te agarrar. Com Daniel aconteceu, porque ele orava para Deus. E existia uma lei que dizia assim: adoração só para o rei. Mas Daniel amava Deus, e lá na cova dos leões, nosso Deus o protegeu, nada lhe aconteceu. Nosso Deus o protegeu, nada lhe aconteceu. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrame teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrame teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrame teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto,
Vamos orar, gente? Senhor Deus, Tu és o nosso refúgio, nossa fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Pai, nós clamamos a Ti, que Tu consoles o nosso coração, Senhor, que Tu nos encha de paz, ó Deus, em meio a essa tribulação, em meio a essas dificuldades, Senhor. Eu oro a Ti, ó Deus, que Tu estejas agindo através de nós, ó Deus, para que nós possamos também levar conforto e consolo para aquelas pessoas que estão necessitando e ajuda, Pai. Que Tu sejas o nosso alimento, que Tu sejas a nossa força, que Tu enchas o nosso coração de alegria, Senhor, mesmo passando por essas dificuldades, Pai. Nós confiamos em Ti, ó Deus, e queremos colocar em Ti toda a nossa esperança, a nossa confiança, Pai. No nome precioso de Jesus, nós Te louvamos. Amém. Gostaria que nós continuássemos a nossa jornada pela excelente carta de Romanos, e nós ainda vamos olhar outros textos, óbvio, mas eu queria então dar uma continuidade um pouco daquilo que nós falamos na semana passada. Nós falamos a respeito da justiça de Deus revelada no Evangelho. Então nós falamos que a carta de Romanos ela é montada de tal forma que parece meio que um tribunal romano, onde Deus ele é o juiz e o advogado de acusação. Nós, seres humanos, ou a humanidade toda, está no banco dos réus, e a única coisa que vai sobrar para nós é o nosso advogado de defesa, que é Jesus Cristo. E aí está então a beleza da carta de Romanos, onde o nosso advogado de defesa cumpre a pena que deveria ser dada a todos nós seres humanos. E aí então nós podemos dizer tranquilamente que a justiça de Deus ela é revelada no Evangelho. Então o capítulo 1 do livro de Romanos, nós vimos que ele tem um prólogo, tem uma saudação que ele dá aos cristãos em Roma. Paulo não conhece eles ainda, e depois ele faz uma introdução do tema que ele vai falar. Do versículo 14 a 17, que é exatamente os versículos que nós vimos na semana passada, Paulo vai falar sobre o tema central que ele vai desenvolver na carta aos Romanos, que é o que? A justiça de Deus revelada no Evangelho. Então, por isso nós vamos ver nesses breves versículos do capítulo 1, verdades extremamente importantes, a ponto dele, nós vimos lá no que o versículo 17, é o versículo que inclusive motiva Martinho Lutero a entender Deus de uma forma totalmente diferente do cristianismo da sua época, e esse versículo então de certa forma foi um dos incentivadores do movimento de reforma protestante que nós conhecemos, que ele fala então que o justo viverá pela fé. Depois Paulo entra no versículo 18 do capítulo 1 até o capítulo 3, versículo 20, e nós não vamos ler essa parte hoje, mas se você puder ler na sua casa, você leia, e é bem interessante. Paulo, ele vai montar um argumento que é o seguinte: todos pecaram. Do capítulo 1, 18 ao 3, 20, esse é o argumento de Paulo, todo mundo pecou. Porque às vezes há uma armadilha de que nós achamos que nós podemos escapar do juízo divino fazendo algumas coisas, e pior ainda, muitos de nós acreditam que quando nós nascemos como seres humanos, nós temos uma espécie de, entre aspas, placar com Deus que está 0 a 0. E aí então nós vamos vivendo, e o nosso objetivo então é fazer com que esse placar fique mais favorável ao nosso lado, então a gente faça mais coisas boas, para Deus então nos dar o mérito da salvação. Paulo ele vai acabar com esse tipo de argumento. Quando o ser humano nasce, Paulo vai dizer que na verdade nós entramos em campo com 7 a 0 já contra nós. Então é isso, esse é o argumento que Paulo vai montar. Então quando nós falamos que o ser humano nasce bem, ou o ser humano nasce bom, melhor dizendo, e ele vai fazer coisas boas para acumular, não é bíblica essa teoria. Porque o que a Bíblia fala, e Paulo é muito enfático nisso, e você pode olhar o capítulo 1, versículo 18 ao 3, 20, não sou eu quem está falando isso, é a própria Bíblia.
Paulo vai falar lá então, ele vai falar da seguinte forma, do versículo 18 do capítulo 1 até o versículo 32, ele vai falar o seguinte: eu uso a palavra alienado, mas eu quero usar essa palavra alienado como aquela pessoa que está desconectada. Não estou falando de alguém que tem algum problema mental ou alguma coisa assim. Mas Paulo vai falar o seguinte: a pessoa que é alienada a Deus, ou seja, aquela que diz assim, eu não sei se Deus existe, eu não sei se Deus não existe, vou viver minha vida e depois eu vou ver como é que isso vai acontecer. Então é isso que eu me refiro ao alienado. Então a pessoa que vive alienada a Deus, Paulo diz, é indesculpável. Por quê? Porque Deus se revela no meio da criação e ela não reconhece Deus. Então ele fala que mesmo essa pessoa que diz, bom, eu não sei se tem Deus ou não e tal, ela pode parecer ingênua, mas Paulo já diz, olha, ela é indesculpável, ela é culpada, porque ela deveria ver Deus, porque Deus se revela a ela. Mas, por causa exatamente da questão do pecado, ela é incapaz de perceber isso. Então Paulo fala que o alienado é indesculpável. Aí talvez alguma pessoa vai dizer, não, mas e se eu for moralista? Ah, já sei, eu vou montar um código moral bastante estabelecido, duro, rígido, no qual eu vou viver e aí Deus vai gostar de mim. E Paulo vai falar exatamente a essas pessoas no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 16. Ele vai falar que o moralista que se acha superior aos outros porque faz algumas coisas que ele acha que são melhores, também é indesculpável. Porque no fundo, ele julga as pessoas naquilo que ele mesmo se condena. Então, o moralista, por ele ficar afastado de algumas práticas não saudáveis à sua fé, ele também é indesculpável. Paulo fala, ninguém chega até Deus por meio de um código moral bem estabelecido. Por quê? Porque quando eu julgo uma pessoa, eu estou julgando ela exatamente numa área em que eu também sou fraco. A única diferença é que um pratica e outro não pratica. Vamos parar um pouquinho e vamos tentar imaginar como é que Paulo explicaria isso. Imagina você, uma pessoa que tem uma vida sexual desregrada, certo? Então, ela vai viver a sua vida sexual de uma forma totalmente desregrada, sem prestar atenção a qualquer código, qualquer regra, ela não vai prestar atenção a qualquer aliança que ela tenha feito com o marido, com a esposa e tudo mais. Mas aí vem uma pessoa e diz assim, não, eu respeito os meus votos e tudo mais. Mas essa pessoa está fazendo isso ao mesmo tempo em que, se ela não tivesse um código moral, ela cairia no mesmo pecado. Mas ela acha que por não fazer aquilo, ela é melhor que a outra. E o que Paulo fala é, você não é melhor, você apenas não pratica. Mas você, se tivesse tirado essa cerca, você faria do mesmo jeito. Então é isso que Paulo vai falar, que o moralista, ele não é superior a ninguém. Pelo contrário, ele julga os outros naquilo que ele mesmo cairia. Por isso ele não é melhor que ninguém. Então, aquele que não liga para nada, que eu usei o termo como alienado, é indesculpável porque deveria ver Deus por meio da revelação dele. O moralista é aquele que julga os outros naquilo que ele mesmo é fraco. E aí ele não pode, ele não tem autoridade para chegar diante de Deus, porque se ele não tivesse essa barreira, ele cairia na mesma situação. Aí você pensa, bom, então tem um grupo aí que está livre, que é o grupo religioso. Quem sabe por meio da religião, nós podemos então chegar até Deus. E Paulo vai dizer exatamente que isso não é verdade, quando nós vamos olhar o capítulo 2, do versículo 17 até o capítulo 3, versículo 18. Ele vai falar que o religioso, mesmo que se ancore na lei de Deus, também é indesculpável. Por quê? Porque ele vai falar que ninguém pode ser declarado justo obedecendo a lei. Porque a lei, na verdade, ela não vem salvar. A lei, ela vem revelar o pecado. Então, por exemplo, se eu vivesse num ambiente em que, por exemplo, não tem nenhuma placa, nem nada, quando eu entro num escritório, eu posso entrar por qualquer porta.
A porta que eu quiser, ela é livre para mim. Mas quando tem uma placa dizendo, olha, não entre aqui, ou entrada apenas para pessoas autorizadas, bom, se eu não sou autorizado, então obviamente aquela lei está me dizendo que eu não devo entrar. Mas ela não impede de entrar. Eu posso. Inclusive fazemos isso muitas vezes, né? E aquela lei, a placa, ela não foi capaz de impedir que eu quebrasse aquela lei. Então é isso que Paulo fala, ele diz, quando a gente obedece à lei de Deus, a gente só simplesmente reconhece que nós temos o problema do pecado e a lei de Deus vem revelar isso para nós, vem mostrar o quanto nós somos pecadores, porque a nossa intenção é sempre a de quebrar a lei, é sempre a de burlar a lei, é sempre a de dar um jeitinho na lei. E nesse sentido os judeus não eram diferentes de nós cristãos, por exemplo. Eles faziam isso também, eles tinham o jeito deles interpretar a lei e eles davam muitas vezes alguns nós na lei de Deus para seu próprio benefício. Então Paulo vai dizer o seguinte, o religioso também, ele não tem nenhum mérito diante de Deus. Até porque quem estabeleceu a lei foi o próprio Deus e a lei ela não vem da mente humana, ela vem exatamente dessa mente de Deus que diz ao ser humano, olha, aqui você não pode passar, e aí o ser humano passa a ser então plenamente conhecedor do seu próprio pecado, quando ele quebra ou tenta quebrar a lei de Deus, ou sente vontade de quebrar a lei de Deus. Então, do capítulo 1, 18 ao 3, 20, Paulo vai dizer, não há ninguém justo sobre a terra. Tanto que ele vai falar no capítulo 3, versículo 20, ele vai dizer que não há nenhum justo. Agora então que Paulo destruiu toda a altivez humana por meio desses argumentos, Paulo, ele de certa forma foi muito duro, mas é necessário que nós seres humanos entendamos isso. Nós não temos nada para colaborar para mudar a nossa condição diante de Deus. Eu jamais vou ser bom o suficiente, eu jamais vou ser cumpridor da lei suficiente, porque eu não tenho essa capacidade. Então, nesses primeiros 3 capítulos, Paulo ele veio para destruir toda a altivez humana que talvez, quem sabe, pudesse se gloriar diante de Deus. Lembrando que nós estamos falando aqui numa idade antiga, onde havia muitos deuses, havia muitos templos, e as pessoas nesses templos elas faziam muitas ofertas para os deuses. Então, algumas pessoas faziam, às vezes, os jogos olímpicos, que nós chamamos, né? Da onde vem a palavra Olimpo? É o lugar dos deuses. Então, havia uma competição que os seres humanos competiam uns contra os outros para mostrar qual deles estava mais perto de Deus. Então, ou dos deuses, né? do Olimpo. É aí que vem a ideia dos Jogos Olímpicos. Outra pessoa que era rica, ela podia se orgulhar de ter feito um grande templo para um deus, e aí ela ia dizer, nossa, agora sim, agora que eu fiz isso aí para Deus, agora sim esse Deus está junto de mim, perto de mim, né? Não vai mais me abandonar. E na verdade o que Paulo está dizendo é que todas essas tentativas humanas de tentar comprar o favor de Deus, elas são inúteis. Elas são nulas. Elas não funcionam. Então, Paulo fala que todos pecaram. E aí, então, quando nós chegamos no capítulo 3 da carta de Romanos, versículo 20, portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Esse é o grande argumento de Paulo agora, que ele monta do capítulo 1:18 até o 3:20. Ele quer que todos nós saibamos e tenhamos certeza da nossa real condição diante de Deus, para que eu seja plenamente consciente de que eu sou pecador. Nós, seres humanos, vivemos em um mundo
que gosta muito de títulos. Nós inventamos vários títulos, e é invenção humana mesmo, tá? Nós inventamos títulos militares, então tem lá o soldado, o cabo, o sargento, o capitão, o coronel, o general, o major, enfim, né? E nós sempre temos então esses cargos e cada um sustenta as suas insígnias dizendo, olha, eu sou, né, de tal patente militar. Nós também inventamos patentes humanas, né? Tem lá o famoso funcionário de chão de fábrica, o chefe do setor, o gerente, o CEO, né? Então nós sempre temos um termo que precisa ser usado e a pessoa nunca é tratada por seu próprio nome, como por exemplo, não, aquele ali é o fulano tal, não, esse aí é o fulano tal, o CEO não sei de onde, né? Nós inventamos cargos acadêmicos. Nós temos o aluno, nós temos o licenciado, nós temos o bacharel, nós temos o mestre, nós temos o doutor, nós temos o PhD. Tudo isso são títulos humanos que a gente adora colocar na frente do nosso nome, essas letrinhas, para nos dar algum tipo de destaque. E Paulo agora, com seu argumento, ele nos coloca exatamente no local em que devemos estar. E se tem alguma letra que deve vir antes ou depois do meu nome, quando o assunto é relacionado a Deus, é pecador. Quando estou eu diante de Deus, quando estou eu diante das pessoas, quando estou eu consciente da minha situação no mundo, é pecador. E essa é uma das coisas que eu vejo muito pouco. Alguém se apresentar como, tudo bem, eu sou Edgar, pecador. Provavelmente você assustaria a pessoa se você falasse isso, mas essa é a realidade que Paulo quer que os seus leitores compreendam nesses 3 primeiros capítulos do livro de Romanos. Todos nós, diante de Deus, somos pecadores incapazes de fazer qualquer coisa para merecer a justiça de Deus. E na verdade, a justiça de Deus que merecemos é a condenação. Mas agora, a partir do capítulo 3, se você achou, lendo até agora, que a leitura de Romanos estava bastante triste, eu quero te convidar a olhar agora, a partir desse capítulo 3, versículo 21, Paulo vai começar a mudar o seu discurso, não dizendo que nós não somos pecadores. Continuamos pecadores, incapazes de fazer qualquer coisa diante de Deus para mudar a nossa situação. Mas agora, Paulo vai falar que alguma coisa mudou nessa nossa condição. Então eu quero te convidar a abrir a Bíblia em Romanos capítulo 3 e nós vamos ler do versículo 21 ao 31 desse capítulo 3, ok? Diz assim, então, ele veio com a tocada de que todos são pecadores. No versículo 21, ele fala assim, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, não há distinção. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser o justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus?
Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. Visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos, anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Aqui agora Paulo então ele começa a mudar o tom. Ele colocou o ser humano no seu devido lugar. Pecador, incapaz de conseguir mudar sua condição diante de Deus. Mas ao mesmo tempo, ele vai falar no versículo 21, e olha que legal. Agora se manifestou uma justiça. Opa, como assim agora se manifestou? É como se tivesse um caminho escondido, reservado para um momento propício, que quando Cristo veio, esse caminho agora está aberto, e é um caminho que nos leva na direção de Deus. O versículo 21 ele nos fala então que Deus abriu um novo, segura aí porque esse novo, entre aspas, tá? Um novo acesso a Ele, diferente da obediência da lei. Então, não é obedecendo a lei que nós temos acesso a Deus, não. Tem um outro caminho agora que Deus abriu. Quando eu falo um novo caminho, ele é um novo caminho em termos de, para nossa visão como humanos. Mas Paulo é enfático em dizer que esse caminho, ele tem testemunha tanto na lei quanto nos profetas. Ou seja, não estava escondido, mas precisava de muita perspicácia humana para compreendê-lo. Que um dia Deus mandaria seu Filho na cruz morrer por nós. Imagina você, por exemplo, que quando nós olhamos para Cristo e agora olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos alguns sinais. Como, por exemplo, Adão e Eva, quando pecaram, tentaram cozer folhas para cobrir a sua nudez. Olha só, dois seres humanos tornaram-se conscientes do seu pecado ao provarem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Olharam para si e disseram, estamos nus, o que vamos fazer? Tentaram por eles mesmos arrumar uma forma de cobrir o seu pecado. Deus então chega, revela para eles que o que eles fizeram foi errado, ou seja, colocou eles no seu devido lugar, mas o próprio Deus fez para eles roupas de pele de carneiro. É o próprio Deus matando uma criatura lá no Éden, que tem essa ideia de o sangue que cobriu o pecado. Se nós olharmos o Êxodo, nós vemos que todo judeu tinha que matar um carneiro para que o sangue desse carneiro fosse, ou desse cordeiro, fosse colocado no umbral das portas, para que quando passasse o anjo, não morresse o primogênito dos judeus. Mais uma vez, o sangue de um cordeiro inocente cobrindo o pecado humano. Nós temos todas as regras do tabernáculo e depois do templo, quando alguém vinha trazer diante de Deus um carneiro para o perdão dos seus pecados, e eu acho que essa é uma grande simbologia de Cristo. Porque quando um pecador reconhecia-se como tal, ia até o sacerdote no Antigo Testamento e entregava um cordeiro para o sacrifício, olha que interessante. O sacerdote ia analisar o pecador ou o cordeiro? O cordeiro. A lei dizia que o cordeiro tinha que ser perfeito, sem mancha, saudável. Então o sacrifício tinha que ser perfeito, o pecador não, porque o pecador é pecador. Está entendendo agora por que Paulo fala que não é a nossa obediência à lei que nos gera a salvação, mas o sacrifício de Cristo, que é o sacrifício perfeito. Só Cristo tem que ser perfeito. E isso já é suficiente para cobrir a minha vida imperfeita. É isso que Paulo agora está falando, então, que essa é a nova justiça manifesta por Deus, mas que dava testemunho tanto na lei quanto nos profetas. Isaías fala do servo sofredor que viria
que sofreria e que por meio das suas feridas nós seríamos curados. Então todo o Antigo Testamento é uma testemunha dessa salvação que agora Cristo nos revela no Novo Testamento. Que Deus revela a sua justiça em Cristo. E não mais por meio da obediência e da nossa perfeição, porque o pecador ele não precisava ser perfeito, mas o sacrifício sim. E Cristo é o nosso sacrifício perfeito. Então esse é o versículo 21. Agora se manifestou uma justiça de Deus em Cristo. Esse acesso agora ele encontra testemunho nas Escrituras do Antigo Testamento e ele não é uma ideia nova. Ele é a ideia antiga de Deus, agora manifesta de uma forma mais plena e total. Versículo 22 agora vai falar que esse caminho ele pode ser trilhado por todos os peregrinos sem distinção. É isso que eu acho legal. Ele fala assim, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção. Aqui está a maravilha de Deus, porque ele termina agora com qualquer tipo de segregação que possa haver. E isso era uma das coisas que existia muito forte no mundo, principalmente dentro do contexto judaico, onde os judeus achavam que só eles poderiam ter o verdadeiro acesso a Deus. Só eles teriam o verdadeiro acesso correto diante de Deus. Por meio do cumprimento da lei, só eles serviam ao Deus verdadeiro. E agora Paulo vai dizer que esse caminho aberto em Cristo, ele é para todos aqueles que quiserem peregrinar na direção de Deus. E de certa forma, todos nós aqui na Terra somos peregrinos. Somos peregrinos de alma. Estamos procurando o lugar a que pertencemos. Estamos tentando saciar a sede da nossa existência, que só pode ser saciada em Cristo. Cristo vai dizer que Ele é a água que jorra vida. Então, nesse momento agora, Deus abriu o acesso a todos. Ah, mas antes ele não era? Antes ele era. A única diferença é que ele tinha chamado Israel para ser o canal para mostrar esse Deus. Assim como ele hoje agora faz por meio da sua igreja. E quando eu digo igreja, eu não estou me referindo a uma religião. Eu estou me referindo ao conjunto de pessoas que creem no sacrifício de Cristo para a sua salvação. Todas essas pessoas são a igreja de Cristo na terra. E essa igreja apenas tem um papel, revelar esse Cristo a todas as nações. Então aquilo que Israel tinha que fazer no Antigo Testamento, cabe à igreja agora no Novo Testamento. Nós continuamos sendo testemunhas desse Deus e da ação desse Deus. Então agora Deus vai abrir esse caminho que pode ser trilhado por qualquer pessoa. E eu gosto muito da palavra peregrino, porque ela dá essa ideia de que somos todos peregrinos que estão buscando, de alguma forma, encontrar o seu lugar na terra. E o nosso lugar na terra, bom, agora ele é explicado nos versículos 23 e 24, porque ele fala então que agora Deus abriu um caminho, manifestando sua justiça, que agora todos têm acesso a ele como peregrinos. Ele fala por quê? Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Os versículos 23 e 24 agora mostra que todos nós somos peregrinos. Por que todos nós somos peregrinos? Bom, se nós nos lembrarmos de Gênesis, Deus coloca o homem sobre toda a sua criação, a sua imagem, conforme a sua semelhança. E isso não porque o homem deveria ser autoexaltado, mas quando o homem reflete a imagem segundo a semelhança de Deus, nós podemos ter então ali agora a ideia de que o homem era um refletidor da glória de Deus. Ele apontava para Deus e não para si. Então a glória da humanidade não está em se autoglorificar. A glória da humanidade está em render glórias àquele que a criou. Por isso, o versículo 23, quando todos pecaram, ele fala, pois todos pecaram, e foram destituídos
da glória de Deus. Perdemos o privilégio de sermos os representantes da glória de Deus. E com isso, perdemos a nossa identidade. Não há nada pior do que esse sentimento que todo ser humano tem de que ele pertence a alguma coisa maior e muitas dessas pessoas não sabem o que é. E no fundo, o grande vazio do ser humano só pode ser preenchido por Cristo. Só Cristo pode preencher esse vazio. Por quê? Porque Ele agora nos dá propósito e privilégio de refletirmos a Ele. Esses dias eu estava buscando alguma coisa lá em casa, em uma gaveta, e quando eu abri a gaveta, eu achei um botão naquela gaveta. Primeiro, um susto que eu tomei, porque a grande questão é, um botão não deveria estar numa camisa, ele não tem a função de fechar a camisa para deixar melhor coberto a pessoa que usa, né? Não ficar aparecendo o corpo todo. Um botão dentro de uma gaveta, ele perdeu o seu propósito. Ele não tem a sua função. Ele não deixou de ser um botão. Preste bem atenção nisso. Ele só está sem o seu propósito. E eu aposto que se aquele botão pudesse falar, pudéssemos imaginar aqui como os contos das crianças, talvez ele estivesse dizendo assim, eu estou no lugar errado. Eu só vou conseguir ser quem eu sou quando eu estiver pregado em uma camisa, em um vestido, um casaco, que é o lugar para o qual eu fui feito. Esse é o problema do grande vazio do ser humano. Quando nós pecamos, nós perdemos o nosso propósito. Sem propósito, nós vivemos uma espécie de vida aqui na Terra, só que essa vida ela é tão desprovida de propósito que inclusive nos leva a tentar achar propósito em outras coisas. E aí vamos procurar propósito na beleza, nos títulos que nós começamos a falar no início dessa nossa conversa, né? Eu sou um doutor, eu sou um mestre, eu sou um coronel, eu sou um, sei lá, né? Então nós ficamos procurando na beleza, nos nossos títulos, nós ficamos procurando, tentando achar propósito por meio das coisas que temos. Não, eu tenho um carro melhor, então eu sou melhor que o meu vizinho. Eu moro numa casa super chique, então eu sou melhor que as pessoas que não têm tanto conforto assim quanto eu. Não, mas eu tenho uma casa na praia, então eu sou melhor ainda, porque eu tenho duas casas, não uma só. E na verdade o nosso propósito não está nessas coisas. Quando pecamos, perdemos propósito. Paulo vai falar que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E o Evangelho, então, agora resolve tudo isso. Então, quando ele fala no versículo 24, somos justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, nós temos, então, a certeza de que o Evangelho é o que nos dá perdão, o Evangelho é o que nos dá acesso a Deus, o Evangelho, então, faz uma reconexão e agora eu tenho comunhão novamente com Deus, e tudo isso é gratuito. E eu vou pedir para você talvez lembrar da situação do filho pródigo. Quando ele abandona o pai, quando ele abandona o irmão, quando ele vai gastar toda a sua herança de uma forma totalmente irresponsável. O pai está esperando ele. Quando o pai vê ele chegando, o pai corre na direção dele. Ele humilhado, entendendo que ele fez tudo errado, sabendo inclusive que tinha perdido sua posição como filho. Pare e pensa na questão do filho pródigo. Quando ele diz, pai, eu sei que eu não mereço mais ser teu filho, mas me coloca como um dos teus empregados, por favor. E o pai diz, não, tu é filho. Tu é filho. Tragam um calçado, botem um anel, tragam uma roupa, matem um novilho, vamos comemorar, porque esse meu filho estava morto e agora voltou. Deus é o Pai, nós somos o pródigo, nós não perdemos a nossa condição. O que acontece é que quando estamos afastados de Deus, nós perdemos o privilégio dessa comunhão. Mas quando estamos novamente conectados com Deus, somos filhos.
O versículo 25 vai dizer assim: Deus o ofereceu, quem? Jesus Cristo, que está no versículo 24, como sacrifício para propiciação, mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando sua justiça, e em sua tolerância havia deixado impune pecados anteriormente cometidos. O que isso significa dizer? Significa dizer que Deus é tão misericordioso, mas tão misericordioso, que Ele estava esperando mostrar a salvação por meio do sangue de Cristo, para daí sim trazer a verdadeira justiça e condenação para todos os pecados. Mas aí você talvez dissesse assim: não, mas espera aí, as pessoas que morreram antes de Cristo, o que aconteceu? E aí agora nós temos a resposta. Em sua misericórdia, Deus esperou o momento certo para dar a devida punição a esses pecados cometidos anteriormente. Deus deixa eles em stand-by, e agora que Cristo morre na cruz, Deus vai condenar o pecado. E o que temos que fazer? Nós temos que confiar no Evangelho, na morte de Cristo, que Paulo fala aqui que é por meio do seu sacrifício, eu ia dizer do seu sangue, por meio do seu sacrifício, mediante a fé, é que a justiça de Deus é revelada para nós. Então aí está agora a maravilhosa misericórdia de Deus. Versículo 26 e 27 diz assim: mas no presente demonstrou sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo de vanglória excluído? Baseado em que princípio? Da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Agora Paulo vai elaborar um pouquinho mais a respeito da fé. Capítulo 4, ele vai falar sobre como Abraão foi justificado pela fé e não pela sua atitude, que talvez poderia ser considerada a sua obra. Então, antes de explicar no capítulo 4, ele vai dar essa introdução agora. Ele vai dizer o seguinte: primeiro, já que é uma salvação toda feita por Deus, não há nenhuma possibilidade de qualquer homem receber glória. Isso nós precisamos aprender. Ninguém vai estar no céu de peito estufado, dizendo: eu consegui, eu sou bom, olhem para mim. Não tem ser humano algum que vai estar no céu com esse tipo de atitude. Ninguém entra no céu de nariz empinado e peito estufado. Porque todos nós entramos única e exclusivamente pela morte de Cristo, por uma cruz onde o próprio Deus verteu o seu sangue por nós. É isso que Paulo vai falar. Então, o homem não pode se orgulhar disso. E todo o trabalho é de Deus. Então, não tem ninguém que vá para o céu dizendo: eu cumpri tudo, eu sou bom, me aplaudam. Porque o único que vai receber glória no céu é Deus e Cristo e o Espírito Santo, o nosso Deus Trino, porque operou tamanha salvação a todos nós. Então, agora, nos versículos 28 e 29, Paulo vai argumentar um pouquinho mais sobre a fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. O que isso significa? Significa dizer o seguinte: já que nenhum homem é justificado por cumprir a lei, então nós só vamos ser justificados pela fé. Lembra que eu disse? Então não é pelo cumprimento da lei. Não, porque o perfeito tem que ser o sacrifício que eu vou oferecer a Deus. Qual é o sacrifício que todo cristão oferece a Deus? Cristo na cruz. É um sacrifício perfeito. O sacerdote não olhava a perfeição da vida do pecador, ele olhava a perfeição daquele que era entregue como sacrifício. Então Deus vai olhar para a vida perfeita de Cristo. E por que isso? Porque Deus não é Deus apenas de judeus. Porque se Deus dissesse assim: eu só vou salvar quem cumpre a lei, bom, aí Paulo estaria certo, ele ia dizer: bom, então só os judeus são salvos. Por quê? Porque a lei foi dada aos judeus. Os judeus é que tinham que cumprir a lei.
E se você nascesse fora do seio da nação judaica, você poderia se tornar um prosélito e se tornar um judeu? Sim, mas olha só, você tinha que se tornar um judeu. Então ele vai falar que Deus não é só Deus dos judeus, porque se fosse pela obediência da lei, então sim, Deus seria Deus só dos judeus, mas Deus é Deus do mundo inteiro. Então já que Deus é Deus do mundo inteiro, então agora Ele nos ensina a todos, independente se somos ou não judeus, por meio de Cristo, vamos poder chamar Deus de Pai. Essa é a grande maravilha do Evangelho. Olha só, nós começamos um livro que nos diz que nós somos nada, que nós somos todos pecadores e devedores diante de Deus desde o nosso primeiro dia de vida. E agora, o livro está mudando, dizendo que em Cristo todos nós podemos chamar Deus de Pai. Olha a mudança desse capítulo 3 agora. Então, no versículo 30 ele vai dizer o seguinte: visto que existe um só Deus que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos, então agora nós temos a certeza de que é a fé que nos salva. E a grande pergunta é: o que é a fé? Ele vai explicar no capítulo 4 o que é a fé. Hebreus 11:1 vai falar que a fé é a certeza daquilo que esperamos. E se nós esperamos salvação, então nós podemos ter certeza da nossa salvação em Cristo. Ele vai dizer o seguinte, que Abraão, quando ofereceu o sacrifício, ou quando confiou naquilo que Deus pediu, não é o ato de Abraão que o torna justo, mas é a confiança de Abraão. Quando Deus disse a Abraão: Abraão, tu vai ganhar um filho, e esse filho te dará uma descendência maior que as estrelas no céu, Abraão naquele momento ainda não tinha um filho. Abraão naquele momento já estava velho, e a sua esposa também, a ponto de dizer: bom, eu acho que por meios naturais não virá nenhum filho. Mas se Deus está dizendo que eu vou ter uma descendência maior que as estrelas do céu, eu confio em Deus. Então não é o ato de Abraão que mostra que ele é justo diante de Deus, mas é quando ele confia que o que Deus prometeu é verdade. Então, nesse sentido, o que significa a fé do cristão? Confiar de que o sacrifício de Cristo é suficiente para a nossa salvação. Se eu não confio plenamente, não tenho fé. Se não tenho fé plenamente, então eu vou ter que arrumar de outros subterfúgios para garantir minha salvação. E aí começa a entrar um monte de coisa. É promessa de gente que vai fazer, sei lá, um monte de coisa, que vai caminhar, que vai andar ajoelhado, que vai, enfim, não sei. É dar dinheiro para os pobres, para causas sociais, porque eu não tenho garantia de nada, então eu tenho que fazer alguma coisa. Então, se eu desconfio, eu vou começar a querer acrescentar coisas na minha fé. Ou melhor, eu vou acrescentar coisas para a minha salvação. Mas se eu tenho plena convicção, eu vivo como um filho tranquilo de que a minha condição como filho jamais será perdida, porque quem garante essa condição é o meu Pai, que é Deus. Então, ele vai falar que agora essa justiça é apropriada por meio da fé, por meio da confiança nessa promessa de Deus. É assim que se chega ao céu. Talvez você vai dizer: mas é muito fácil. Muitas pessoas, quando eu evangelizo, eu digo: é assim que se vai para o céu. Não, mas assim é muito fácil. Não, não é muito fácil. Tanto não é muito fácil que não tem fila de gente por aí dizendo eu tenho fé. Mas tem fila de gente dizendo eu tenho isso, eu nunca roubei, eu nunca matei, eu faço minhas orações durante o dia, eu leio minha Bíblia uma vez por semana, eu vou a um culto ou eu vou a alguma igreja, mas muito poucas pessoas descansam na realidade da fé. E é o que Deus está dizendo: filho, para. Tão somente creia no sacrifício de Cristo. E aí então o capítulo 31, o versículo 31 do capítulo 3, ele vai dizer o seguinte: então tá, já que é pela fé, já que foi Cristo que morreu na cruz, então a gente pode jogar a lei fora. E Paulo vai dar agora um argumento dizendo: anulamos então a lei pela fé? E ele vai dizer: de maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei.
Lembra agora qual é o papel da lei? O papel da lei é revelar o pecado. Então a lei ela é confirmada. Por quê? Porque quando eu olho para a lei e vejo o meu pecado, eu vejo que a única coisa que pode me salvar é o sacrifício de Cristo. Então a lei cumpriu muito bem o seu papel, que é o quê? Fazer-me reconhecer como um pecador. Então a fé em Jesus Cristo, em momento algum, anula a lei, como algumas pessoas que não entendem direito o Evangelho e dizem, não, então tá, então se não tem mais lei, vamos viver de qualquer jeito. Paulo vai inclusive tratar a respeito disso mais adiante, a respeito disso capítulo 7, capítulo 8, então vamos viver de qualquer jeito. E Paulo vai dizer, não gente, não, porque em momento algum o fato de eu depositar a fé em Cristo anula o fato de que eu sou pecador. E Paulo vai dizer, já que eu morri, mais adiante nós vamos estudar a respeito desse texto que fala em Romanos, já que eu morri com Cristo, de certa forma eu morri para o pecado. Se eu morri para o pecado, ele não me domina mais. Então ele não pode mais ser a minha prática constante. Então essa história de dizer, não, eu tenho fé em Cristo, então eu posso fazer qualquer coisa, Paulo está dizendo, não pode. Não pode porque de forma alguma a fé vai anular a lei. Por quê? Porque a lei ainda continua acusando o que é pecado. E não há como um filho de Deus que é salvo pelo sacrifício de Cristo, continue com uma vida de pecado. Não faz sentido. Então, a lei continua anunciando para o nosso coração a necessidade de justiça. E onde é que está a justiça? Em Cristo. Então, todo momento em que eu pensar em pecar, ou mesmo em todo momento que eu pecar, eu recorro a Cristo, porque Ele é a justiça. Ele é o perdão de Deus para nós. E é nele que é manifesta a justiça de Deus. Então, terminamos o capítulo 3 do livro de Romanos, olha só, e podemos tirar algumas conclusões aqui. Primeiro, a humanidade toda pecou. E mesmo aqueles que estão inadvertidamente vivendo suas vidas alienadas a Deus, tanto quanto aqueles que estão tentando viver as suas vidas por um código moral extremamente rígido, ou aqueles que estão tentando viver suas vidas por meio de uma religiosidade, estão todos carentes, destituídos da glória de Deus. Por quê? Porque Deus manifestou a sua justiça em Cristo. E ali agora habita a nossa segurança e a nossa salvação. Então, um livro que começa nos colocando em nosso devido lugar, nos vai agora então nos levar para junto do Pai, por meio da cruz de Cristo. Esse é o Evangelho. Essa é a justiça de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nós agradecemos a Ti, porque Tu és Senhor de todas as coisas. E Tu és o Senhor que manifestou justiça por meio do Evangelho. E o Evangelho é a boa notícia de que Cristo morreu nossa morte para que nós pudéssemos viver a vida dele. Isso mesmo. Cristo morreu a nossa morte para que vivêssemos a vida dele. E isso, Pai, é o grande presente que nós temos que nos apropriar por meio da fé. E viver de forma tranquila, sabendo que é essa a justiça que foi imputada sobre nós. Que possamos agora viver cada vez mais próximos de Cristo. Que possamos viver cada vez mais a verdade da cruz. Que possamos confiar cada vez mais naquele homem, Deus, que se entregou por nós. É isso, Pai, que nós agradecemos. Esse Evangelho tão claramente colocado diante de nós. Que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, manifesta para todos nós aqui. É isso que agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, muito obrigado por participar de mais uma celebração online da Aliança Bíblica do Bairro Décimo e esperamos contar com a sua presença nas próximas e assim que terminarmos esse período de pandemia e isolamento social, possamos nos encontrar em breve de novo na nossa sede com toda a nossa bagunça característica.
Ok? Então tenham todos um bom domingo e uma boa semana.